A ideia, então, é a gente falar um pouco hoje sobre o filme Matrix, que eu estou deduzindo que todo mundo já viu. Eu vou me basear principalmente no 1, mas tem uma ou outra coisa do 2 e do 3, mas quem viu só o 1 consegue acompanhar. Em que você vai ter a primeira ideia do sistema binário, com o Yin e o Yang. E você tem uma área escura e uma área clara, e um ponto claro na área escura e um ponto escuro na área clara. Essa área clara chama-se Yang e a parte escura chama-se Yin. A representação clássica é o Yang como uma linha contínua e o Yin como uma linha interrompida, que seria exatamente 1 e 0, Yang 1, 0 e Yin. Bom, aí eu vou mostrar várias ideias sobre o que pode ser Matrix. Uma outra pessoa que pensou a respeito foi René Descartes. Descartes, ele é um filósofo que começa a escrever com a seguinte frase, ele fala: pouco me importa o que falaram os antigos. Porque até ali, todo mundo sempre se baseava na filosofia grega, ou que alguém tinha falado antes, e ele dá um corte. Ele fala, não, eu não vou começar do que alguém já falou, eu vou começar a pensar um pensamento novo. E aí ele escreve, né? Muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando quis colocá-las sobre o papel. O que significa que começar um pensamento novo é bastante complexo, e ele mesmo se criticava e chegava à conclusão de que não era possível se basear em nada, o que ele poderia considerar como verdade. Então, eu tomei a decisão, diz ele, de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Ou seja, ele pensou o seguinte, quando a gente sonha e está dentro do sonho, aquilo parece muito real. Muito raramente você tem a sensação de que é um sonho. Normalmente você acredita naquilo. Quando você acorda, você acredita nessa sua vida aqui, mas ele pergunta, pode ser tão falso quanto o sonho. O que é mais verdadeiro, o sonho ou a vida acordada? Como ele não tem uma resposta para isso, ele não vai considerar verdadeiro nem o sonho, nem a vida acordada. Tudo isso que são estímulos sensoriais, na verdade, não pode ser levado em consideração para formar um pensamento que possa ser dito como verdadeiro. Bom, então o que pode ser levado em consideração? Ele pensa, se tudo o que eu entro em contato através dos meus órgãos dos sentidos, eu vejo, eu ouço, e eu posso ver coisas que não existem, eu posso ouvir coisas que não existem, a única coisa que eu posso me basear é neste pensamento que eu acabei de fazer. Então, a única coisa que existe e que pode ser verdadeira é o pensar. E aí vem a pergunta, quem pensa? Bom, atualmente quem está pensando esse pensamento sou eu. E este eu, que não está nem associado com a figura humana, mas este eu que pensa existe. Então Descartes chega na famosa frase do penso, logo existo. É isso que ele quer dizer com isso. Conclusão, tudo o que não é pensar é questionável, é ilusório, é sonho. Então, de novo, a gente volta para essa ideia de que eu não sei se essa vida que a gente está vivendo realmente existe. Com esse mesmo raciocínio, notem que a data é mais ou menos próxima de Descartes, tem Calderón de la Barca. Calderón de la Barca foi um poeta, um escritor espanhol, e escreveu A Vida é Sonho, que é um clássico da literatura mundial, em que você encontra o que é a vida, um frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho e os sonhos são. Ou seja, não existe. De novo, a mesma ideia de uma vida ilusória, um mundo apenas percebido e não real, concreto e palpável. Além de Calderón de la Barca, você tem a ideia de o que é que a gente, aonde é esse mundo, então, que a gente está inserido. Aí você chega em alguns conceitos neurológicos ou neurofisiológicos que a gente usa hoje em dia. Por exemplo, o conceito de gnosia.
A palavra gnosia, ela é grega, bastante antiga, e significa não só saber, mas saber que sabe. Você percebe algo e tem consciência dessa percepção. Em latim, a gente diz apercepção, tem esse A na frente. Então, gnosia em grego. E como que a gente usa isso em neurologia? Gnosia é o reconhecimento de objetos por intermédio de um dos sentidos. Então a gente fala, por exemplo, de gnosia visual, para o que eu estou enxergando, auditiva, para o que se ouve e assim por diante. Bom, mas você não enxerga com os olhos? Não. Com os olhos você capta imagem, exatamente como uma câmera. Essa imagem precisa ser trabalhada no cérebro para fazer sentido. Tem que montar aquilo de alguma forma na cabeça do fulano que enxerga. Então ele vê e reconhece o que está vendo, ou não reconhece o que está vendo. Isso é feito a partir de um processo de inteligência. Você percebe a imagem e compara com tudo que você tem guardado na sua cabeça, na sua memória, para conseguir dizer, ah, isso é uma flor, ah, isso é uma borracha, isso é uma caneta. E aí você usa, inclusive, todo o seu conhecimento linguístico para encaixar aquilo em um conceito. Essas informações, então, elas entram no cérebro por vias que a gente chama de aferentes, de entrada. E elas saem como movimento, motricidade, com vias eferentes. Então, como que a gente entra em contato com esse mundo tridimensional, real ou virtual, em que a gente está inserido? Através de tudo que a gente percebe e tudo que a gente reage para esse mundo. Percepção, senso-percepção e movimento. Então, como eu estava dizendo, a percepção é feita a partir de um reconhecimento da imagem que você vê. Por exemplo, aqui o cérebro engana um pouco você e você pode enxergar 6 taças, muito facilmente, ou um monte de rosto, né, um monte de perfil. Aí você fala, bom, mas são rostos ou são taças? São as duas coisas, na verdade, e na verdade mesmo, não é nenhuma das duas. Não tem taça nenhuma, nem rosto algum, é apenas mancha preta e mancha branca. Então depende da maneira como você interpreta o que você está vendo. Por exemplo, esses pontinhos que tem na intersecção das linhas brancas são claros ou escuros? Não dá para saber. Agora, como acontece isso? Isso acontece porque o seu cérebro não consegue entender o que está vendo. Então, se isso acontece tão facilmente aqui, imagina o que não acontece por aí afora, né? Por exemplo, é um problema sério em direito o depoimento de uma testemunha. A testemunha está falando de verdade o que ela acha que ela viu, o que ela acha que ela ouviu. Mas eu não sei se o que ela viu, o que ela ouviu, não foi uma interpretação, talvez errônea, dela. Então, cria um problemaço. Por exemplo, a gente facilmente reconhece um plano em cima do qual tem um cilindro. E aí você tem essa área A e essa área B. Bom, fica fácil de saber que o quadradinho A é mais escuro do que o quadradinho B. Ou será que não? Não, ambos são iguais. Essa confusão acontece por causa da ideia da sombra projetada. Não existe sombra nenhuma projetada. A cor é exatamente a mesma do A e do B, por incrível que pareça. Conclusão, isso é só para mostrar como a gente pode se confundir na hora de fazer essa tal dessa gnosia visual, ou tátil, ou auditiva. Então, baseada nessa ideia de que tudo é interpretado, ou seja, você não tem uma objetividade, você tem uma subjetividade, em psicologia a gente usa, por exemplo, testes projetivos. Então, todo mundo já deve ter visto. Esse é uma prancha de um teste que se chama Rorschach, e tem uma mancha, e você pergunta para a pessoa o que é que ela está vendo. Dependendo do que ela responde, você entende como é que ela processa a imagem. E ela processa a imagem de acordo com a história de vida dela, com a maneira como ela pensa, com a personalidade que ela tem. Agora, não só no teste de Rorschach ou outro teste projetivo acontece isso. Existe um fenômeno que se chama pareidolia, que é a capacidade de ver rosto humano aonde não existe. Então, você tem várias imagens aqui, com nenhuma delas é rosto. Só que você enxerga rosto em todas elas, não tem como não ver, né? Na verdade, tem uma pia, tem um despertador e tal. Aqui não é bem um rosto, mas é claro que você está vendo o menininho com as mãos para cima, né? Não é impossível não ver.
Você interpreta a imagem que você vê. Isso é bem interessante. É bem interessante e bem perigoso também, porque a gente começa a perceber o quanto a gente não sabe. A gente está acostumado a dizer, ah, mas eu vi, isso era desse jeito. Eu não sei se você viu de fato. Indo mais para trás ainda, bem mais para trás, a gente chega em Platão. Platão tinha o mesmo tipo de questionamento, filósofo grego, então, século IV a.C. O homem trata-se inteiramente na alma, retrata-se inteiramente na alma. Para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. Percebe que mais ou menos o que o Descartes falou bem depois, mesmo ele não querendo repetir os antigos, já estava aqui implícito em Platão. Ele está dizendo que dentro da alma, que é a maneira como se fala em grego mente, que seria psique, em grego alma se fala assim, você tem uma imagem sua e do mundo em que você vive. O mundo está dentro e não fora. Fora, se ele existe, eu não sei como ele é. Eu só sei a interpretação que eu tenho. E se eu quero me conhecer, já que vai ser impossível conhecer o mundo externo, eu tenho que olhar para essa alma, mas para a parte da inteligência, o mesmo pensar do Descartes, para eu conseguir perceber o que é essa sabedoria divina. Quando ele chama sabedoria divina, não é no sentido religioso, mas uma existência verdadeira, plena, perene, seria essa ideia. O problema do Platão é que antes dele existiram dois outros filósofos gregos também, Heráclito de Éfeso, você vê um pouco antes, e na mesma época Parmênides de Eleia. Éfeso e Eleia são duas cidades da Grécia Antiga, e o que aconteceu é que esses dois filósofos, eles descreveram a existência de forma bastante confiável, porém oposta. Heráclito de Éfeso diz que nada é permanente, que se existe alguma coisa constante, é a constante necessidade de mudança. Exatamente como dizia o I Ching lá na China antiga. Tudo muda o tempo todo e a única coisa que se mantém é a mudança. Ele dizia, você percebe um rio e você acha que aquele rio é o mesmo, mas já não é, porque as águas passaram. E a pessoa, o homem que olha o rio, ou o homem que nada no rio, também não é o mesmo, porque o tempo passou e ele se transformou. Bom, isso parece bem plausível. Só que Parmênides de Eleia fala exatamente o contrário. Ele dizia, o ser é, pois pensar e ser é o mesmo. Ele dizia, para uma coisa existir, ela tem que ser fixa. Se ela fica mudando, ela não é nada. Então, ele dizia, o que você vê como mudança é ilusão. O ser verdadeiro é uno e fixo e eterno. Bom, e aí? É fixo e eterno ou é constantemente mudança? Esse era o problema que o Platão tinha nas mãos. Como ele resolve isso? Com aquela ideia de que o mundo é ilusório e se existe, você nunca vai ter acesso a ele, então você tem que olhar para si mesmo. Para resolver esse problema, Platão criou uma coisa que se chama teoria das formas, né? Ou teoria das ideias, que é retratado por uma coisa que a gente chama como alegoria da caverna. Vocês já devem ter ouvido falar, sempre que a gente fala de Platão, fala dessa alegoria da caverna. Como que é a alegoria da caverna? A ideia é assim, imaginem pessoas que estão aqui no fundo de uma caverna e eles são presos na cadeira onde eles estão e eles só conseguem olhar para frente. Na frente deles tem uma parede e são projetadas algumas sombras, nada muito diferente do que eu estou fazendo aqui. Aí projetam algumas sombras e eles, como nasceram nessa situação e viveram a vida toda nessa situação, eles não sabem que aquilo são sombras, eles acreditam que aquilo é o mundo verdadeiro. Atrás deles, no entanto, tem pessoas verdadeiras com alguns objetos que projetam essas sombras. E Platão ficava imaginando, imagina se um homem desses, por alguma razão, consegue se soltar. Ele ia primeiro descobrir o fogo, que gera essa luz, ia se cegar. Se ele se acostumasse com a luz do fogo, finalmente ele ia descobrir a verdade de que aquele mundo era ilusório e existe um outro mundo que talvez fosse mais verdadeiro. Se esse fulano continuasse a andar ali pela caverna, quem sabe ele saísse da caverna.
Quando ele sai da caverna, ele descobre uma outra luz muito mais forte do que a luz do fogo, que é a luz do sol, e cega de novo. Mas se ele acostuma com essa luminosidade, ele vai descobrir então um mundo muito maior do que aquele da caverna. Então são dois passos, o mundo da caverna e o mundo real, né? A luz do fogo e a luz do sol. Platão associava a ideia da luz do sol com esse pensar, o único pensar que pode revelar a verdade, né? E ele dizia, uma pessoa que descobriu essa existência, se ele realmente descobriu essa existência e descobriu nela uma coisa que ele chama ideia do bem, esse sol seria a ideia do bem, ele vai se sentir obrigado a retornar para a caverna para tentar despertar os outros que estão lá. O grave problema é que os outros provavelmente não vão, primeiro, não vão acreditar e, segundo, não vão querer ser despertos. Eles estão acostumados naquela vidinha ali. Ah, mas eles são escravos, estão presos. Sim, mas eles vão preferir continuar lá. O que o Platão nos conta na história é que, no final das contas, o fulano que volta para ajudar os que estão presos, ele é morto pelos outros. É isso que acontece. Não sei se vocês já tentaram mostrar algumas verdades para as pessoas por aí afora, elas não gostam de descobrir verdades, elas ficam bem bravas. Platão não aconselha. Do ponto de vista psicológico, essa é uma frase do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e o Jung diz, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O que ele quer dizer com isso? Por que as pessoas não querem despertar? Porque elas têm que olhar para elas mesmas e elas vão descobrir dentro delas mesmas o que ele chama de escuridão ou sombra, que são fatos ou situações não muito agradáveis do ponto de vista moral para a própria pessoa que olha. Então ela evita. O ruim são os outros, eu nunca, né? E esse é o grave problema, por isso que as pessoas não querem despertar e preferem continuar dentro de um sistema, seja ele qual for, ainda que escravizados. A escravidão, ela é cômoda, essa é a questão. A gente chega na ideia primordial de mater. Mater é uma palavra que vem do indo-europeu, que é uma língua mais antiga ainda do que o sânscrito, ou o grego, ou o latim, precursora dessas línguas todas, e é o radical para mãe, né? Então, todas essas deusas mães que geram esse mundo no qual a gente está inserido. E é da palavra mater que vem o termo matrix. Então, de novo, a gente chega na ideia de matrix como esse princípio feminino que gera um mundo ilusório, portanto, sensível, emocional, no qual a gente se insere. Conclusão, Matrix é uma espécie de mãe que nos aprisiona, ao mesmo tempo contém. Muito bem. Então, eu estava dizendo, de Matrix, é de Mater que vem o termo Matrix. E essa deusa mãe que gera, que cria, ela pode ser entendida em latim pelo termo Mater Genetrix, a mãe que gera, a mãe que cria. Traduzindo a palavra em português seria matéria. A gente fala muito sobre matéria quando estuda em física e esquece que o radical matéria vem da origem mater. Matéria é mãe também. Conclusão, do que a gente está falando? Esse samsara, esse mundo ilusório, sensorial, é feito de matéria. É esse mundo material que a gente se encontra aqui. Em contraposição, existiria, então, um mundo abstrato, que também é conhecido como mundo espiritual. Essa dualidade espírito-matéria é a base de todo o cristianismo. A gente sempre pensa no mundo espiritual, no mundo material. É a ideia de que todos os princípios materiais são pecaminosos, por exemplo, do ponto de vista cristão. E que você teria que largar dessa matéria e buscar o mundo espiritual. As religiões orientais falam a mesma coisa, só que não com o peso da ideia de pecado e tal, mas também eles buscam afastar esse samsara e buscar esse mundo abstrato, esse mundo espiritual. Não somos
seres materiais que temos experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo agora uma experiência material. Tá? A base dessas religiões todas é essa, de que esse mundo material foi criado em algum momento. E a ideia de que a existência desse mundo material pode ser útil para nós de alguma forma, vem de um autor chamado Jacob Böhme, que vocês veem é um pouquinho antes de Descartes e Calderón de la Barca, tudo mais ou menos na mesma época, só um pouquinho anterior. Jacob Böhme, ele não era filósofo, ele era um esotérico. Então, os textos dele não são assim, muito considerados do ponto de vista acadêmico, mas são uns textos bastante interessantes. E ele fala, era necessário que a humanidade se afastasse de Deus, a fim de que a criação evoluísse até um novo estado de harmonia, que seria mais perfeito, ou mais perfeita harmonia, que o estado original de inocência. Ou seja, se a gente estava bem num determinado ponto, houve uma situação em que foi necessário criar esse desequilíbrio pela criação de Matrix, do mundo material, para que houvesse uma evolução e a gente conseguisse sair da estagnação e chegasse numa nova situação harmônica, ainda que através de um problema no meio do caminho, né? Ele descreve, então, a existência de um universo pai e de um universo filho. Nesse universo pai, o universo original, que ele chama, existiam os espíritos humanos, assim como todos os demais espíritos, porque ele imagina espíritos de diversas naturezas e diversos graus de evolução, vivendo numa perfeita harmonia. Essa ideia dessa harmonia espiritual, ela é passada pela imagem do coro dos anjos, né? Então, os anjos, eles cantam e esse cantar é harmônico. Porém, numa determinada altura, um desses anjos resolve se revoltar contra esta harmonia, porque esse anjo imagina que essa harmonia ela é ao mesmo tempo aprisionadora. Ele não tem a liberdade de cantar o que ele quer, ele tem que cantar junto com os outros anjos. E esse anjo clama por liberdade, ele é um impulso libertador. Esse impulso libertador, representado como um anjo, ele rapta os espíritos humanos, isso é tudo Böhme que está falando, rapta os espíritos humanos e retira esses espíritos dessa harmonia original. A grande ideia era levar esses espíritos todos embora com ele para criar um novo mundo feito de liberdade. Falando assim parece lindo. Só que tem um grave problema. Liberdade é igual a caos. A gente tem que lembrar. Se você exagera na ideia de liberdade, você tem uma bagunça desgraçada, que se chama em grego caos. E caos é sinônimo de inexistência. As coisas só existem porque elas são previsíveis e organizadas. Né? O nosso corpo só funciona porque ele é previsível e organizado. Caos no nosso corpo se chama câncer. Né? Quando tem o caos, isso tem um nome, chama câncer. Caos na sociedade se chama guerra, revolução. Então, no cosmos, essa força libertadora introduz a ideia da desarmonia, a ideia do caos, a ideia da dissonância. Para evitar que esse caos se esparramasse pelo universo inteiro, tinha que ser criada uma força contrária, portanto, uma força aprisionadora. Essa força aprisionadora é a matéria. A partir do momento em que você consegue aprisionar o espírito na matéria que impõe um limite, essa liberdade não vai conseguir gerar o caos no universo. Então, essa força libertadora tem um nome, chama-se Lúcifer. Essa força aprisionadora chama-se Ahriman. Lúcifer, eu acho que vocês já de um jeito ou de outro já conhecem ele. O nome vem do latim e significa o portador da luz, aquele que traz a luz. E ele é um anjo libertador, ao contrário do que a gente costuma imaginar, né? Ele não é malvado, ponto. Ele é um anjo libertador, revolucionário, libertário, portanto, subversivo, né? Ele não vai aceitar o poder divino central. E Ahriman?
Ahriman vem da mitologia babilônica. Os babilônicos eles entendiam que a existência era uma guerra entre os seres da luz contra os seres das trevas. Então, por causa disso, eles torciam para os deuses da luz. E durante o dia, eles imaginavam que então estava havendo uma vitória dos deuses da luz. Quando chegava de tarde, o sol começava a se pôr, eles falavam, bom, acho que os deuses da luz estão perdendo. Quando o sol se punha, ficava vermelho, falavam, olha, o deus da luz está morrendo, está ensanguentado lá no horizonte. E eles ficavam muito desesperados, porque poderia ser que viesse a noite eterna. É esse impulso trevoso que se contrapõe a Lúcifer, que é o impulso luminoso. Né? Por que Ahriman, então, é relacionado à matéria? Porque a matéria é escura. A coisa que aprisiona a luz é a matéria. Né? A luz não consegue se propagar quanto mais densa é a matéria. Então, é a ideia de Ahriman como essa densidade material, talvez como a gravidade que nos prende aqui na Terra, e Lúcifer, por isso alado, como algo que nos solta dessa gravidade e luminoso, que consegue expandir a consciência para além da matéria. Cria, então, um equilíbrio entre Lúcifer e Ahriman, ou, pelo menos, deveria existir um equilíbrio entre os dois. Então, a existência está sempre entre Lúcifer e Ahriman. Então, você não pode nem para um demais, nem para outro demais. Se você exagera em Lúcifer, você chega no caos. Se você exagera em Ahriman, você fica aprisionado no mundo material e esquece a sua origem espiritual. Essa origem espiritual, então, ela é entendida como um círculo, como uma roda que cria um movimento, como uma ronda que está sempre se alternando. E eu não estou falando só de ciclo de encarnação, nascimento e excarnação, morte. Ou reencarnação. Eu estou falando principalmente de ciclo que acontece aqui na vida mesmo. Por exemplo, todo dia de noite a gente vai dormir. E quando a gente vai dormir, de alguma forma a gente sai desse mundo material e vai para um mundo muito mais abstrato lá. Às vezes tem lembrança de alguma coisa, às vezes não. Quando acorda, você volta a encarnar nesse mundo aqui. Então a gente está constantemente fazendo esse ciclo, ou até num ciclo bem menor. A própria respiração é isso, você inspira e quando você inspira, você repete a primeira coisa que você fez quando nasceu, que foi inspirar. Então você recorda e reforça o seu nascimento, só que em seguida você expira. E quando você expira, você antecipa a última coisa que você vai fazer aqui, que é expirar, que inclusive é sinônimo de morrer. Né? Falou, fulano expirou ontem. Então você inspira e expira, acorda e vai dormir, nasce e morre, num ciclo constante. Dentro dessa visão, então, você chega à ideia isso é do Gênesis, da Bíblia, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, então. Eles viviam num mundo ideal, provavelmente não material, em que existia vida eterna lá, e eles não tinham necessidade de nada. Eles são expulsos desse mundo e vêm, então, para esse mundo material. O texto lá da Bíblia é: maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó retornarás. Conclusão. É essa vinda para esse mundo material que é representada pelo Gênesis. E aí aparece, do ponto de vista judaico-cristão, como um castigo, como uma punição. Mas se a gente for entender o que eu falei antes, não é propriamente um castigo, mas uma possibilidade de evolução. Se a gente ficasse lá no Éden para sempre, a gente não ia ter necessidade de fazer nada. Né? Tinha tudo o que precisava, ia ficar lá dormindo, se sentindo bem e só. Então, é uma necessidade de evolução que faz com que a gente venha para cá e caminhe. Essa criação, em algum ponto, então que tem a imagem de Adão e Eva no Éden, essa criação em algum ponto se quebra, em algum ponto se rompe. E do ponto de vista do Gênesis, é o pecado original, que tinha lá então
a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles tomam o fruto dessa árvore. Tomar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa ter consciência. Muitas vezes as pessoas associam essa história do pecado original à questão da sexualidade, e não tem nada a ver, é bem claro, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ciência, consciência, essa é a ideia. A partir do momento que o ser humano adquire essa consciência, essa autoconsciência, ele passa a perceber que ele existe no tempo, e quem sabe que existe no tempo sabe que vai morrer. Os outros animais não sabem que vão morrer, portanto a morte não existe. Os animais não conhecem a morte. Só o ser humano conhece a sua própria finitude. A partir do momento que ele conhece a própria finitude, ele busca a vida eterna. Esse é o texto do Gilgamesh, em que ele vai exigir dos deuses a vida eterna, e é uma ideia que é reproduzida várias vezes. Os alquimistas procuravam o elixir da longa vida, e isso é representado por uma outra árvore, na versão judaica, que não é a árvore do conhecimento, essa da qual a gente provou, mas é a árvore da vida. Volta de novo na ideia da árvore da vida, e aquele que prova do fruto da árvore da vida adquire a vida eterna e completa o processo de se transformar em um ser divino. Primeiro passo do processo, consciência. Segundo passo do processo, vida eterna. Justamente para que isso não acontecesse, né, o que tem na Bíblia é para que Adão não prove também do fruto da árvore da vida e se torne como um de nós eterno, ele que seja expulso do paraíso. E tem que existir a ideia da possibilidade de salvação dessa situação. Alguém que venha trazer o tal do fruto da árvore da vida, para que a gente consiga extrapolar essa existência material, né? Transcender essa existência material. Essa ideia de um salvador, ela é comum também em todas as mitologias. Esse salvador, que pode ser, naquela época antiga, Noé, ele é conhecido do ponto de vista judaico-cristão como Messias, né? Soter, em grego, Soter, o Salvador. Meshiach, em hebraico, Messias, aquele que vem salvar. Eu coloquei aqui o Keanu Reeves porque é exatamente a função que ele tem no filme. Ele é aquele que teria sido escolhido para fazer esta salvação. E o que é salvar? Salvar, na verdade, é sair do Matrix, né? Você conseguir extrapolar essa prisão material.